O nome de Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos falar nesta manhã da palavra de Deus em Lucas capítulo 16, versículo 19. O assunto da palavra hoje é a parábola do rico e Lázaro. Jesus Cristo ilustrava a sua palavra através de parábolas, de comparações. Vamos ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta a porta do rico. Ficava sentado lá um mendigo cheio de chagas, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha que situação, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Glória a Deus. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o pobre, o mendigo, foi levado após a morte ao seio de Abraão. E o rico morreu também e foi lançado no Hades, onde há tormentos e sofrimento. E clamando disse, daí o rico viu, lá do Hades ele abriu os olhos e viu o mendigo nos seios de Abraão. Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, é uma comparação, é uma parábola, uma ilustração que o Senhor Jesus fez. O rico morreu e foi para o inferno, para o Hades. E ele abriu os olhos e viu o pobre mendigo que sempre sofreu na sua vida, desejando comer as migalhas da mesa do rico, e estava ao seio de Abraão, num lugar maravilhoso. E ele pediu, Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o seu dedo na água e ponha nos meus lábios para me refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aí o rico clamou para que ele enviasse, para que mandasse à casa do pai dele um anjo, para que falasse da palavra e eles crescem, para que eles também não viessem para o lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui o Senhor faz uma referência da palavra de Deus, que fala de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, dos profetas, né? E para nós hoje, ainda o Novo Testamento, os evangelhos, tem as epístolas, as cartas de Paulo, tem o Apocalipse. Então, por falta de esclarecimento, ninguém será achado como inocente, pois temos a santa palavra de Deus para nos orientar, e nela está escrito o que você precisa saber
para caminhar com o Senhor. Se você se converter e buscar a Deus, o Senhor revelará a palavra para você. Você passará a compreender as Escrituras e a palavra necessária para que você caminhe no caminho do Senhor, em Jesus Cristo. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. O Senhor respondeu, que tem Moisés e os profetas, tinham os livros, a palavra de Deus. E ele disse: não, mas se um dos mortos for falar com ele, eles vão acreditar. Porém Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja como tem pessoas endurecidas, e não adianta, se a pessoa não crer na palavra de Deus, que ela é lida na congregação, você tem na sua casa, ou você pode ter ela. Se você não tem, você ouve de outras pessoas que vêm falar dela para você. Se não crer nesta palavra, você também não creria, mesmo que um dos mortos ressuscite, diz aqui na palavra. A questão do rico e do pobre, o Senhor fez uma ilustração. Isso aqui é uma parábola, uma comparação. E aqui o rico mesmo, aqui ele manifesta que eles não criam na palavra de Deus, nem em Moisés daquele tempo e nem nos profetas, na lei. Eles não acreditavam. Porquanto aqui no desfecho da palavra diz: se ele pede, se um dos mortos fosse falar com os irmãos deles, eles iriam acreditar. E o Senhor disse que não acreditaria, mesmo que um dos mortos ressuscitasse. Portanto, aproveite o seu tempo, leia as Escrituras e veja no caminho, como você deve caminhar. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos põe na condição de andar com o Senhor Jesus Cristo. Pela palavra você vai compreender como você precisa ser batizado, você precisa se portar diante de Deus com honestidade, com pudor, com modéstia, deixando todo o mal, toda a leviandade, deixando toda a maledicência e caminhando como uma nova criatura no caminho do Senhor. Lázaro sempre recebeu os males, sofreu na vida, mas pela palavra ele guardava os ensinamentos de Moisés, dos profetas, porque o rico queria que voltasse até a casa dos pais dele para que falasse da palavra, que um anjo fosse lá. O Senhor disse: não, eles têm Moisés e têm os profetas. Ou seja, eles tinham os ensinamentos do Moisés e dos profetas do Velho Testamento. E nós e você, que além de ter os ensinamentos de Moisés e dos profetas, tem o Evangelho de Jesus Cristo, tenha escrito histórico da vida do Senhor Jesus Cristo, do nascimento do Senhor Jesus Cristo até a sua morte, e uma morte terrível de cruz, para que nós possamos ter direito a entrar na glória de Deus pela porta. O Senhor levou sobre si a todos os nossos pecados, para aquele que crer. Não fique aí esperando, achando que essa morte do Senhor poderá te salvar se você não se levantar e não começar a caminhar pela palavra de Deus. Porque se fosse assim, seria tudo em vão, se tornaria em vão a palavra de Deus. Mas ela não é vã, ela é verdadeira, e se tem regra, tem ensinamento de como se portar, de como andar, nós precisamos estar revestidos da palavra de Deus. E todos sabem o que é estar revestido da palavra e o que é não estar revestido da palavra. Não se engane
o dia chega para todos e todos vão se ver desprovidos. Vai chegar o dia que não terá socorro de ninguém, que ninguém poderá fazer nada por uma pessoa, mas aquele que busca Deus terá o amparo de Deus, terá o amparo do anjo de Deus na hora da dificuldade, naquele momento que está desamparado por todos. Deus abençoe cada um, que haja luz, que haja entendimento e haja uma disposição, um despertamento. Existem muitos que estão debaixo do erro, que estão presos pelo espírito de um profundo sono. Peça a Deus para que te desperte desse espírito e te liberte desse espírito de profundo sono. E outros estão debaixo de espíritos que farão com que a pessoa creia na mentira, não creia na verdade, mas se volte para a mentira, para as fábulas, para aquilo que não permanece, para aquilo que não tem respaldo da palavra de Deus. Então, se desperte, peça a Deus para abrir os seus olhos, para que haja percepção de como você está diante de Deus, diante da palavra de Deus. Pegue as Escrituras, comece a ler devagar, com tranquilidade, leia um Novo Testamento, uma palavra, leia, ora você lê lá no Velho Testamento, não há necessidade de você pegar de capa a capa, pegar na primeira página e vir lendo inteira. Não, a palavra de Deus, ela auto se completa, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E você, quando ler, peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos, esclarece-me, Senhor, da tua palavra, da vontade do Senhor sobre a minha vida. E o Senhor vai estar abrindo o seu entendimento, e de luz em luz, de dia em dia, você vai compreendendo cada vez mais. Você lê um salmo, medita sobre aquele salmo, mas veja, quando a palavra disser que você, como está escrito, ide por todo mundo e anunciai o evangelho, o Senhor deu ordem aos seus discípulos, e anunciai a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer tem a sentença, será condenado. Portanto, busque a crença, se revista dela, busque o Senhor que é uma fonte de água viva, Jesus Cristo. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eis aqui uma fonte de água viva, a palavra de Deus, para saciar a sede daquele que está sedento e aquele que busca beber dessa água. Busque sem demora, não fique amortecido na vida, se distraído com as coisas diárias, fazendo as mesmas coisas todo dia, e naqueles afazeres que se repete a cada dia, mas busque fazer coisas diferentes, coisa nova. Comece a se programar, tire um tempinho para ler a palavra de Deus. Se você ler 15 minutos por dia, você vai enchendo o teu coração de um alimento diferente, a sua mente das coisas de Deus, e você passará a meditar sobre a palavra. Se você ler um trecho da palavra, você vai estar com aquilo alimentado e fortalecido, porque você vai passar o dia pensando naquilo que leu. Faça isso, que é muito gostoso, é muito prazeroso ler e pensar e meditar sobre as coisas de Deus. Fiquemos por aqui. O Senhor fez uma comparação sobre a vida. O rico aqui não é aquele rico que tinha muitos bens, mas não buscava as coisas de Deus. Portanto, tem muitos ricos hoje e muitos pobres que se dedicam e são irmãos, são iguais diante de Deus. Deus abençoe a cada um, fique com Deus e ore ao Senhor. Peça a luz de Deus. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém.